O mundo não conhecia Minas Gerais. Ainda não conhece, viu, gente? Ainda somos um ilustre desconhecido mundo afora. Para você trazer um CNPJ, você tem que seduzir um CPF. A nossa taxa de conversão é altíssima. Nunca se teve uma taxa de conversão como essa. E em breve, o governador vai anunciar 1 milhão de empregos em Minas Gerais. E isso vai ser agora algo que vai ser a redenção do Vale do Jequitinhonha, o lítio. A gente não perdeu a Bravo Motors porque a gente só perde aquilo que a gente tem. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do governo Romeu Zema, Fernando Passalio. Secretário, muito obrigado por estar aqui conosco na FM. Então, acho que é a primeira vez que o temos aqui na nossa bancada para conversar. Muito bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. Bom dia, secretário. Secretário, vamos começar aqui a nossa conversa para falar sobre alguns números importantes que acho que a sua secretaria acaba englobando e tendo eles como os mais relevantes para tocar o Estado frente a outros estados e a outros países. Minas Gerais fechou o primeiro semestre com a alta de 12% no número de empresas abertas. Tanto o governador Romeu Zema quanto o vice, professor Matheus, todas as vezes que estiveram aqui, sempre trataram desse tema como uma prioridade para o governo do estado de dizer: a gente precisa melhorar o ambiente de negócios e tornar a qualidade do emprego que criamos em Minas melhor do que é. Esse desafio está sendo conseguido de ser feito em que proporção? Bom, primeiramente a gente está conseguindo fazer um trabalho de atração de investimentos como nunca foi feito na história. Para se ter uma ideia, de 98 a 2018, a média de empresas que eram abertas em Minas Gerais, que não existiam em Minas, vamos colocar aquele investidor global que está na China, na Europa, nos Estados Unidos, que ele fala assim: vou abrir uma empresa em algum lugar do mundo e escolhe Minas Gerais para abrir essa empresa. Esse volume de empresas que eram abertas, de valor, tinha uma média de 11 bilhões de reais por ano. O que eu considero muito pouco. Viu? Muito pouco. Um estado do tamanho de Minas Gerais, com a potencialidade de Minas Gerais, ter uma média de atração de investimento de 11 bilhões de reais é pífio. Quando o governador Romeu Zema assumiu o governo em 2019, ele exigiu que a gente cumprisse a meta de 150 bilhões em 4 anos. E todo mundo assustou, né? Falou: governador, se a média é 11, 150 tá muito, né? Mas o homem é fera, né? Então ele falou: gente, olha, vai ser 150 bilhões mesmo. E a gente fez um trabalho de sermos proativos, buscar o investimento onde ele está, atrás de empregos de qualidade, como você disse, Guilherme, e também que a gente possa ser além de Minas e buscar um pouco mais de Gerais para o estado. E nós fizemos esse trabalho, e para quem tinha uma média de 11 e uma meta super difícil de 150, nós terminamos o primeiro ciclo de governo com 280 bilhões de investimentos atraídos, honramos a meta do governador, e agora estamos com 444 bilhões de reais. A gente olha para trás e fala: gente, como que Minas estava sendo pouco... o mundo não conhecia Minas Gerais. Ainda não conhece, viu, gente? Ainda somos um ilustre desconhecido mundo afora. Mas, hoje, qualquer investidor global que pensa em investir num estado, num país como o Brasil, Minas Gerais está aí na pole position, com certeza, para que esse dinheiro venha. Secretário, o que o atual governo de Minas fez para que essa meta fosse alcançada? O principal desafio, qual que foi? O que o senhor, junto com o governador Romeu Zema e a equipe, decidiram que seria o pontapé para que o estado conseguisse alcançar essa meta, que era uma meta ousada do governador e que chegou a ser ultrapassada? Foram vários pontos. O governador mesmo fala, e com muita razão, que para atrair investimentos não existe bala de prata. Nós fizemos um trabalho, primeiramente com aquela máxima, né, gente? Quem está nos ouvindo agora sabe, o ativo, né, a coisa mais cara hoje que a gente tem no mundo
não é mais o tempo. A coisa mais cara, o ativo mais caro do mundo é o tempo. Né? Não é o dinheiro, é o tempo. Né? Então, o tempo é algo muito valioso. E como o tempo é algo muito valioso, o empresário quer e precisa de celeridade. Então, a gente fez um programa muito exitoso chamado Minas Livre para Crescer. E esse programa está desburocratizando o Estado e fazendo com que o empresário tenha celeridade aqui em Minas. As potencialidades estão postas. A posição que o Estado tem geograficamente, né, para quem está nos ouvindo, a gente está a 1 hora de voo de 70% do PIB nacional. Então, quando você abre a sua empresa e investe em Minas Gerais, você está perto dos maiores mercados consumidores e a investir em Minas ainda é barato. A terra ainda é barata em Minas Gerais. Né? Você tem em Minas Gerais hoje coisas que você só vai achar em Minas Gerais. Né? Por exemplo, o lítio. O lítio, que é hoje um dos grandes atratores de investimentos, está aqui em Minas Gerais e a mina está aqui. Né? Não tem como arredar ela para lugar nenhum. Então, foi feito esse dever de casa e ainda mais, a nossa Investe Minas tinha 100 pessoas quando eram atraídos 11 bilhões. Hoje ela tem 47 empregados públicos, ou seja, menos da metade, alguns terceirizados, mas menos da metade, e atraindo 8, 9 vezes mais do que atraía anteriormente. A credibilidade também, a segurança jurídica, tudo isso é posto. Né? A gente fala assim, para você trazer um CNPJ, você tem que seduzir um CPF, você tem que convencer um CPF. Então, quando a gente fala para um empresário e apresenta Minas Gerais, apresenta toda a credibilidade do governo Romeu Zema, né, com o nosso vice-governador, professor Matheus, a gente mostra para esse empresário que aqui os contratos serão honrados, o tempo será respeitado e ele terá um público consumidor pungente. São receitas, viu, Thalita, que fazem com que ele escolha Minas Gerais. Aí quero lhe perguntar, secretário, como é que se faz para, quando a gente olhar para o número, o senhor falou de mais de 400 bilhões de reais em investimentos atraídos para o Estado nesse ciclo Romeu Zema. Estamos falando de um ano, de um mandato e meio de governo. E a gente já viu em outros episódios, por exemplo, fábricas como a da Fiat, que tinham um investimento previsto para Minas, irem parar em outros estados. Quero lhe perguntar como é que se faz para fazer retenção disso. Porque, bom, alguém dizer que vai fazer um investimento em Minas, para que as pessoas que estejam lá digam, olha, não gostaria que fosse um investimento somente temporário, né? Quem quer uma fábrica, quem quer alguém produzindo algo no estado, a população tem uma expectativa de que aquilo possa durar e ser o mais perene possível. Como é que se faz hoje em dia nesse cenário? E é o cenário ainda possível? Ou a gente está falando de um outro modelo de as empresas pensarem as suas instalações no estado? Uma ótima pergunta, Guilherme, porque é o seguinte, quando o estado atraía 11 bilhões de reais, quando a gente fala atração de investimentos, é uma oportunidade que eu estou tendo aqui, gente, de pegar essa audiência de vocês maravilhosa e explicar. Quando a gente anuncia investimento atraído, quer dizer que o empresário veio, nós fizemos toda uma análise daquele investimento. Houve aí, ele falou que ia fazer X coisas, o Estado, em contrapartida, vai fazer X, Y coisas, e ele assina um protocolo com o Estado. Então, protocolo de intenções, né? Um protocolo de intenção. Então, ele tem a intenção de investir em Minas Gerais. Só que, quando era os 11 bilhões dos últimos 5, 6 governos atrás, somente 11% dos papéis assinados, dos protocolos, efetivamente viraram uma fábrica, uma loja, um grande centro de serviço. Ou seja, somente 20%, 19% assinou carteira. Já na gestão Romeu Zema, esse número subiu para 60%. Ou seja, a média mundo, os países desenvolvidos, estão em 48%. Nós estamos em 60%. Esse número nunca é 100%, porque todo dia entra investimento novo. Entra atração de investimento novas. Então, nós estamos
diuturnamente trabalhando nesses protocolos, e o governador Romeu Zema e o vice-governador professor Matheus inauguram semanalmente empresas que foram atraídas nessa gestão de governo. Ou seja, a nossa taxa de conversão é altíssima. Nunca se teve uma taxa de conversão como essa. E isso está se convertendo, né, nessas empresas, e o que o governador mais quer, né, e o vice-governador também, é a carteira assinada. O recorde de empregos que esse governo trouxe traduz o sucesso da atração de investimentos. Porque essas empresas estão sendo abertas e as oportunidades de emprego estão sendo geradas. São 898 milhões de empregos abertos, 1.000 empregos abertos, né? Eu tô falando milhões aqui porque é bilhão de investimento, todo dia protocolo de milhão, a cabeça a gente confunde um pouco, mas são 898 mil empregos abertos e em breve o governador vai anunciar 1 milhão de empregos em Minas Gerais. Secretário, desses 444 bilhões de investimentos atraídos desde 2019 pelo governo de Romeu Zema, o que de fato chega para Minas Gerais? Como que isso é revertido para o mineiro? Carteira assinada. O maior ganho que nós temos é a carteira assinada. Nós temos outros grandes ganhos também. Eu vou dar um exemplo aqui maravilhoso. Vou dar 2 exemplos aqui que eu acho que são muito ricos, né? O exemplo da energia solar. Nós tínhamos, quando a gente assumiu o governo, 500 megawatts de energia solar gerada em Minas Gerais. Muito pouco também para um estado riquíssimo em energia solar. Um dos melhores pontos de energia solar do mundo está aqui em Minas Gerais. E nós só gerávamos 500 megawatts. Fizemos o Sol de Minas, o governador exigiu que tivesse um programa para poder colocar Minas Gerais no caminho da descarbonização. Fizemos o Sol de Minas e hoje nós temos quase 9 gigawatts de energia solar. Gente, quase gigawatts quer dizer que só de energia solar em Minas Gerais a gente gera mais de meia Itaipu só de energia solar. E isso, Thalita, gerou emprego e renda na construção dessas usinas, e ainda gera, que tem muita usina sendo construída ainda, e ainda teremos várias a construir, e coloca Minas Gerais, que isso aí eu coloco para você, né, como seria um outro benefício, coloca Minas Gerais na rota dos investimentos de descarbonização. Minas Gerais está cumprindo o acordo que o governador fez com o Reino Unido, Race to Zero, que é o acordo de descarbonizar a nossa economia. Então estamos cuidando do meio ambiente e gerando a melhor política social, que é o emprego. O outro ponto é o lítio. Há 4 anos atrás era proibido exportar lítio no Brasil. Então, nós tínhamos hoje, na região mais pobre de Minas Gerais, mais carente, que é a região do Vale do Jequitinhonha, um ativo mineral riquíssimo. E quando o presidente Bolsonaro tirou a proibição de exportação do lítio, nós passamos a ter no Vale do Jequitinhonha o Vale do Lítio. Ou seja, aquelas pessoas que estavam ali estavam passando aperto, mas andando sobre ouro. Agora esse ativo mineral passou a ser um ativo econômico. São mais de 10 mil empregos entre diretos e indiretos sendo gerados na região mais carente de Minas Gerais e, por que não dizer, uma das regiões mais carentes do Brasil. E isso vai ser agora algo que vai ser a redenção do Vale do Jequitinhonha, o lítio. Deixa eu lhe perguntar agora, secretário, sobre um desses investimentos que estava previsto para acontecer e não acontecerá. Estou falando, claro, da Bravo Motor Company, tinha uma perspectiva de estar instalada em Nova Lima, tinha um anúncio que foi feito pela prefeitura, até pelo governo, das intenções que a empresa tinha. Queria que o senhor explicasse qual foi o cenário que permitiu que a empresa deixasse Minas Gerais. Ela exigiu condições que não estavam previstas na conversa inicial, foi o governo que sentiu que não precisava e não podia ceder mais do que havia na pedida da empresa. O que aconteceu para essa decisão da empresa de deixar o Estado? Bom, até uma pergunta boa, viu, Guilherme? A oportunidade de esclarecer isso, né? As pessoas me perguntam, vocês perderam a Bravo Motors. A gente não perdeu a Bravo Motors porque a gente só perde aquilo que a gente tem. O Estado assinou o protocolo de intenção em 2021. Tudo que
que fosse possível ser feito, o Estado fez, mas a empresa passou por algumas questões, né? Nós abrimos a caixa de ferramenta para a empresa, como a gente faz com qualquer outra empresa que queira gerar emprego e oportunidade em Minas. Mas nós apresentamos o BDMG, eles foram lá, não sei, acho que não foi possível. Tentaram aí terreno, tentaram vários tipos de sócios, parcerias, tentaram inclusive recurso do Estado para ser sócio da empresa, coisa que o Estado não vai fazer. Nós estamos no processo de desestatização. Se o Estado tiver que colocar dinheiro, vai colocar dinheiro na saúde, na educação e na segurança pública e na infraestrutura, e não colocar dinheiro em empresas, né? A gente sabe das péssimas experiências que nós tivemos no passado com isso. Então a empresa, não conseguindo se estruturar aqui, ela procurou outro caminho, está indo para, né, foi comunicado que ela está indo para a Bahia. A gente torce para que dê tudo certo lá com eles, mas o que pôde ser feito aqui, e aí os números mostram que nós estamos fazendo o melhor possível, tentando sempre acertar, mas de 444 bilhões, eu acho que a gente tem aí um bom crédito, né, Guilherme? Secretário, qual a região do estado que ainda é uma meta que receba investimentos até o fim do mandato do governador Romeu Zema? Todas as regiões... que receba mais investimentos, né? Todas as regiões do estado estão recebendo investimentos. Nós estamos conseguindo trabalhar de forma customizada as regiões do estado. Isso é uma grande diferencial. Minas Gerais, gente, é um estado que, se você andar de carro durante 4 horas, você vai ver realidades como Suíça, a Serra Leoa. Então é um estado que não dá para você ter uma atuação enlatada, uma atuação linear. O estado de Minas Gerais não é linear e ele tem potencialidades, vocações e problemas também distintos, né? É diversidade e adversidade distintas. Então, como a gente tem conseguido, e aí até mesmo na nossa Invest Minas, o nosso vice-governador, professor Matheus, exigiu que algumas regiões do estado tivesse um agente da Invest Minas específico para aquela região, para poder trabalhar especificamente as necessidades daquela região. Quando a gente viaja mundo afora, apresentando o estado de Minas Gerais, nós temos várias formas de mostrar como se fossem várias Minas Gerais, como dizia o poeta, né? Minas Gerais são várias, né? São muitas. Então a gente mostra cada região, cada potencialidade, e com isso a gente consegue mudar. Eu vou dar um exemplo aqui, gente, outro exemplo maravilhoso de desenvolvimento. Minas Gerais sempre esteve no lugar que está, né, gente? A gente, há quase 304 anos aí que a gente está na mesma localidade, e a gente era pífio em e-commerce, em centro de distribuição. Foi algumas alterações que nós fizemos com o apoio da Secretaria de Fazenda. Essas pequenas alterações que nós fizemos, hoje Minas Gerais, que está ali numa região extremamente estratégica, representa 35% do e-commerce nacional. Ou seja, a atuação do governo tem feito a diferença para que esses centros de distribuição fossem abertos, e Extrema, no sul do estado, é um exemplo maravilhoso disso, pudesse serem lugares em que não se fala em desemprego há muito tempo, né? Minas Gerais, acabou de sair a informação, está com a taxa de 5,3% de desemprego. Abaixo de 6% já é pleno emprego, né? Então... Deixa eu lhe perguntar, secretário, eu vou pedir que o senhor seja mais sucinto na próxima resposta aqui que for nos dar, porque a gente está chegando ao finalzinho aqui da nossa entrevista. Eu quero lhe perguntar sobre reforma tributária. Afinal de contas, ela tem um impacto muito direto na atração de empresas para o país como um todo, né? Superado um pouco da guerra fiscal, pelo menos mais aparentemente o que temos em relação ao ICMS, a alguns incentivos fiscais, a reforma está se apontando no horizonte, ou pelo menos foi dita assim quando da sua primeira aprovação, antes das regulamentações, como uma possibilidade de agilizar a entrada de negócios e da manutenção dos atuais. Na avaliação do senhor, que impacto ela tem efetivamente para Minas Gerais? Ela pode ser
muito melhor, pouco melhor ou não fará muita diferença? Eu tenho certeza que ela vai ser boa. É uma reforma que era esperada há muitos anos. Infelizmente, a gente não fez a reforma administrativa antes da reforma tributária. O ideal seria discutir o custo da máquina pública para depois definir o preço da máquina pública. E tributo é o preço da máquina pública. Então, o ideal seria que diminuísse o tamanho do Estado. Diminuindo o tamanho do Estado, poderia ter uma carga tributária menor. Mas esse bonde já saiu do ponto e a gente foi partir para a aceleração, né, para sermos mais céleres na atração desses investimentos e sermos mais céleres na apuração desse tributo, ser mais simples. A simplificação venceu sim, né? Nós vamos ter aí o imposto único, em que pese a carga tributária ainda será alta, será um dos maiores IBS, né? No caso o IVA, os maiores IVAs aí do mundo. Mas ainda é importante, Guilherme, saber o que vai ser da regulamentação. Eu acho que ainda é cedo para a gente falar, porque ainda faltam algumas normas a serem regulamentadas, e aí a nossa expectativa é que, com o fim dos benefícios, dos incentivos fiscais, nós vamos poder ainda mais mostrar as potencialidades de Minas. Minas tem tanta coisa boa do ponto de vista estratégico, igual eu falei, né? A posição geográfica que Minas está, as riquezas agro que a gente tem aqui, as potencialidades da indústria, o material humano de Minas Gerais, com certeza vai nos colocar com mais competitividade ainda. Porque se o Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia tem às vezes um benefício fiscal mais agressivo, esse benefício fiscal vai se anular com as riquezas e potencialidades de Minas. Nós estamos conversando com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Agora, secretário, é aquele momento de pergunta curta, resposta curta na mesma proporção. Isenções fiscais são a grande arma que o Estado tem para atrair investimento? Não é a maior arma, é uma das. Há uma meta de uma empresa para vir para Minas Gerais? Várias. Quais setores em governo de Minas têm mais temor que a reforma tributária atinja, dada a sua regulamentação ainda pendente? E-commerce. O desemprego no Estado, qual a expectativa para fechar 2024? Diminuição sempre. Pleno emprego é a meta. Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, muito obrigado por estar conosco aqui no Café com Política, nessa oportunidade de esclarecer muita coisa a respeito da economia de Minas Gerais. Às vezes a gente vê muita coisa no macro, mas tem pouca oportunidade de discuti-las aqui no micro. Muito bom tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela participação do Café. Agradeço imensamente a oportunidade. Espero que os ouvintes aí tenham tido um pouco dessas informações que eu tive a oportunidade de falar só aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada, viu, secretário? Volte sempre aqui, o espaço está aberto para o senhor.